Macro-região noroeste fica na onda amarela, mas micro de Patos de Minas regride para a vermelha. Estado diz que Patos de Minas tem 509 mortes, mas boletim municipal aponta 7 a menos. Confusão geral na fila de vacinação contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira em Patos de Minas. Houve tumulto, aglomeração e muita reclamação com a falta de organização e a demora para a aplicação da dose de reforço. Moradores de Areado questionam qualidade do serviço de recuperação de ruas do distrito. Pandemia impacta com diminuição de 1.400.000 demissões no trabalho doméstico. Setor de turismo ganha fôlego com vendas antecipadas de pacotes de viagem. Caminhoneiros ensaiam deflagrar movimento grevista no fim de semana. Seca severa prejudica pastagens e aumenta custo para pecuarista manter qualidade do plantel. Furtos, roubos e homicídios lideram entre os principais crimes na região, mas índices diminuem. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Caminhoneiros cogitam uma greve para o próximo domingo, data em que é comemorado o Dia do Motorista. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos não se posicionou. Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística apoia a paralisação nacional. O objetivo da categoria é protestar contra o aumento de preços do diesel e outros abusos considerados pela classe. Neste posto encontramos este caminhoneiro que consertava parte do veículo que conduz. Este é mais um dos prejuízos que ele terá. Além disso, para o motorista, a greve para o próximo domingo é necessária para demonstrar e buscar alternativas para o aumento do diesel, fretes e pedágios. Com certeza, temos que reivindicar nossos direitos, porque está um absurdo o valor de óleo diesel, o valor de pedágio, frete baixo, estradas ruins. Então tem que ter a greve para o Brasil, para o presidente da República ver que sem os caminhões, sem nós caminhoneiros, o Brasil não vive, o Brasil não anda. Então ele tem que dar um pouco de valor para a gente e fazer abaixar esse óleo diesel e esse pedágio. Estão pagando para trabalhar, estão trabalhando no vermelho, tem dia que eu almoço não janto, dia que eu janto não almoço. E agora, por exemplo, meu caminhão quebrou uma mangueira de meio metro, 350 conto. Já para este outro caminhoneiro, a greve pode não ser a alternativa mais viável, porém, demonstrou sua insatisfação com o modo que a classe é tratada. Cara, eu vou ser sincero, pera um pouquinho, cara. Eu na verdade, eu não boto pé não. Eu não boto pé nesse negócio não. Porque eu tenho 34 anos que eu tô saindo do caminhão. Já fui dono, hoje sou empregado, entendeu? Mas eu não acredito não que mude alguma coisa. Né? Porque não é nós que tem que mudar, quem tem que mudar é lá em cima, quem está no poder, entendeu? Eu penso dessa forma. Para os profissionais que dia a dia transportam e estão pelas rodovias, é preciso mudança urgente. Não, desse jeito não dá para continuar, tem que parar. Ou sai a greve, melhora, ou então eu acho que a classe tem que parar, se unir e parar. E era bom que melhorasse, mudasse mesmo, né, para todo mundo, né, para ficar bom para todo mundo, né? Na verdade é essa. Um acidente foi registrado na BR-365, próximo a Patos de Minas, nesta quinta-feira. O motorista bateu na lateral de uma carreta e o carro saiu da pista. A motorista disse à polícia que, ao retornar à pista de circulação, depois da ultrapassagem, bateu na lateral do caminhão. Com a colisão, o carro saiu da via. A condutora de 62 anos não ficou ferida. O trânsito ficou interrompido para a retirada do veículo. Furtos, roubos e homicídios são os principais crimes cometidos na área de atuação da 10ª Região da Polícia Militar. Entretanto, os índices registrados no primeiro semestre deste ano são menores do que os do ano passado. Nos últimos 5 anos, a 10ª Região de Polícia Militar vem apresentando índices de criminalidade em queda na nossa região, principalmente nos crimes violentos, que são os de mais impacto na sociedade. No primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período de 2020, a redução foi de 17%. A gente faz um comparativo relacionado aos 23 municípios que compõem a 10ª Região de Polícia Militar. E analisando esse comparativo, nós tivemos aí uns números bem interessantes, tivemos aí uma redução na ordem de 17%, isso comparado
o primeiro semestre de 2021 com 2020. Lembrando que a 10ª região como toda, nos últimos 5 anos, vem de reduções em cima de reduções, uma vez que de 2019 para 2020 já tínhamos uma redução nesse mesmo período na ordem de 25%, e mesmo assim, em cima desses 25% de redução, nesse primeiro semestre conseguimos esses indicadores aí com uma redução de 17% dos crimes violentos, que são aqueles que mais impactam aí na sensação de segurança, crimes como roubos consumados, como homicídios, extorsões, estupros de maneira geral. Em relação a Patos de Minas especificamente, o crime mais registrado em 2021, diferentemente dos anos anteriores, foi o de estupro de vulnerável. Nós tivemos aqui o principal crime violento que puxou, a maior quantidade de crimes violentos que nós tivemos aí em 2021, diferentemente dos anos anteriores, que verificávamos a questão de roubos a transeuntes, de maneira geral, a comércio. Esse ano nós tivemos uma incidência já relevante relativa a estupro de vulnerável. Foi um dado que nos chamou a atenção, que realmente pode não ser também um reflexo referente à pandemia, que teve esse aumento também de registro de estupro de vulnerável. Outra situação também são ações dos órgãos envolvidos nessa questão, que a população está notando aqui, está tendo uma continuidade, um aumento da persecução criminal também, da punição para esses infratores, e estão percebendo aí esse aumento aí na quantidade de registros pelo fato também de ter uma punição nesse caso. Por fim, um outro fator interessante é o índice de furtos registrados na região, que apresentou queda de 13%. De acordo com a Polícia Militar, isso se deve também à atuação dos militares nas operações realizadas ao longo dos últimos meses. Com essa redução, ele veio muito da questão dos furtos ocorridos, principalmente em residência urbana e residência rural. Na região como um todo, se a gente observar, nós tivemos um aumento da primeira parte, nos 3 primeiros meses relacionados a furtos em residência rural, e a partir daí, com várias estratégias de comando, como a operação denominada Campo Seguro, operação de visibilidade, contato e georreferenciamento também das propriedades rurais, nós conseguimos controlar, e agora estamos aí em redução nesse quesito aí de eventos na zona rural, principalmente quanto aos furtos. Por isso, com esse conjunto aí de ações, nós conseguimos aí essa redução na ordem de 13% dos furtos em geral. É o que a gente sempre espera, que a violência, que os crimes possam ser sempre, os índices possam ser sempre menores a cada ano, ou a cada dia, Vamos em frente aqui no News. A seguir, Corpo de Bombeiros orienta como proceder em caso de incêndio em veículo. E seca severa prejudica pastagens e aumenta custo para pecuarista manter a qualidade do plantel. A seca severa e até com a ocorrência de geadas afetou diretamente a qualidade da pastagem. Pecuaristas buscam alternativas para que o rebanho não sinta tanto esse período, este ano no pior do que os anos anteriores. Produtores de gado passam por um momento desafiador com o comprometimento das pastagens devido à estiagem. O período chuvoso na região durou menos do que o esperado no início do ano, e o impacto foi sentido na disponibilidade na silagem de alimentos para os animais. Vivemos um período de seca muito severo no âmbito nacional, e é um momento que temos que ter bastante atenção com as pastagens, com as águas, e observar que atitudes que devemos tomar, e rápido. A solução é recorrer para produtos e subprodutos da agroindústria, já que não há mais como correr atrás do prejuízo para quem não conseguiu estocar alimentos em silos. O caroço de algodão, que é uma alternativa bem usual aqui pelos produtores, nesse momento não está com preço compensatório, está saindo caro para o produtor. Então, uma alternativa aí que o produtor ele tem está adquirindo esse milho doce, que seria para o consumo humano, e está levando isso ali para alimentação animal. Pode estar realizando ali a ensilagem, tanto da planta inteira, do milho só com sabugo, do milho com palha e sabugo, são algumas alternativas. A casquinha de soja está disponível aí no mercado, então a gente consegue também substituir parte do farelo de soja com a casquinha de soja. A gente tem o DDG, que é o resíduo aí da destilaria do milho para a produção de etanol, que tem entrado aqui na região também para substituir parte do farelo de soja.
que é uma alternativa também interessante para esse produtor. Uma outra alternativa é a ureia, que reduz custos e substitui algumas fontes proteicas vegetais, melhorando ainda o sistema digestivo dos gados de corte. Ajuda o gado na digestão de materiais secos, mais pobres em nutrientes. Os animais costumam perder peso nessa época. Assim, investimos mais na nutrição e evitamos também o manejo do gado para que eles não sintam tanto. Em último caso, se a pastagem não suportar e não houver mais alternativas de produtos derivados, uma medida mais drástica para os produtores seria dispor de parte das cabeças de gado. Pensando, né, especificamente ali na produção de leite, né, que é muito forte aqui na nossa região, uma estratégia para o produtor talvez seria tentar secar esses animais um pouco mais precoce ou tentar diminuir a produtividade desse animal também, diminuir a quantidade de fornecimento ali, né, de alimento ali no coxo para aquele animal, né, para que esse animal ele não chegue ali no seu máximo potencial produtivo, mas a gente pode ter prejuízos aí nas próximas lactações, já que esse animal ele pode ter o seu score ali impactado. Neste primeiro semestre de 2021, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas registrou 11 ocorrências de incêndios em veículos, a maioria por falha mecânica. Os militares explicam o que fazer caso aconteça com você. Por vezes, nós mostramos aqui incêndios em veículos em Patos de Minas. Quando uma Kombi, por exemplo, foi totalmente tomada pelo fogo na rua Alfredo Borges, próximo ao cruzamento com a rua Deiró Borges, no centro do município. Entre tantos outros, segundo dados do Corpo de Bombeiros, em 2019, no ano todo, se teve 34 incêndios em veículos. 2020, 25 ocorrências do tipo. E apenas no primeiro semestre de 2021, 11 incêndios em veículos. Média histórica aqui no quartel em Patos de Minas, no 12º Batalhão, na verdade nós estamos vendo uma pequena decrescente dos números de incêndio de veículo. Se nós tomarmos um comparativo das estatísticas que nós temos até o mês de junho deste ano de 2021, nós vamos ver uma pequena redução do número desses incêndios em veículos. Mas é sempre importante a população estar atenta e não é porque está havendo uma pequena queda é que esse tipo de ocorrência não deve ser tratado com a devida seriedade. As causas dos incêndios em veículos são variáveis, mas sabe-se que em Patos de Minas, em sua maioria, aconteceu por falha mecânica. A maioria dos incêndios em veículos que são registrados são em veículos um pouco mais antigos, que às vezes já não estão tão devidamente revisados, que estão com algum problema mais técnico, de mecânico ou até da parte elétrica. Com os veículos mais novos, nós vemos que essa quantidade de incêndios em veículos, devido ao próprio tempo de uso menor daquele veículo automotor, tende a diminuir a incidência. Mas a pessoa, nem por isso, ela deve sempre verificar e revisar o veículo. É preciso estar atento ao veículo. Em caso de incêndio, mantenha calma e acione o Corpo de Bombeiros. Primeiramente, começou a pegar um incêndio no carro, manter a calma, isolar o trânsito com um triângulo, alguma outra forma, e é importante que antes que esse incêndio aconteça, que a pessoa treine e se condicione a retirar o extintor, recolocá-lo no local. Vai solicitar alguém que já acione o Corpo de Bombeiros enquanto ela tende a combater aquele princípio de incêndio. Ela vai fazer uma pequena abertura no capô, retirar o lacre do extintor e fazer a aplicação do produto no compartimento do motor. Depois ela vai fechar novamente esse compartimento e aguardar um tempo. Só essa medida, por si só, ela já tende a fazer com que o abafamento extinga as chamas. Porém, posteriormente, que ela já tenha aplicado o agente extintor, ela vai abrir aos poucos novamente o capô para verificar se já foi extinto o incêndio ou se ainda tem focos. Se ainda houver focos, ela continua fazendo a aplicação do agente extintor. Lembrando que utilizar o extintor sempre na posição em pé, vertical, nunca deitado, porque isso aí vai trazer maiores problemas na aplicação do produto. Em instantes aqui no News, pandemia impacta com diminuição de 1.400.000 demissões no trabalho doméstico e setor de turismo ganha fôlego com vendas antecipadas de pacotes de viagem.
partir de agosto, quem tiver dívida com IPVA e taxas estaduais poderá quitá-los com desconto. É o programa Refis Mineiro que prevê parcelamento ou pagamento à vista com abatimento nos juros e nas multas. Quem tiver dívidas de IPVA e taxas florestal, de incêndio e de licenciamento do veículo, inscritos ou não em dívida ativa, geradas até 31 de dezembro de 2020 e quiser pagar com desconto, pode aderir ao Plano Recomeça Minas entre 2 de agosto e 23 de setembro. O Refis Mineiro faz parte deste programa. No caso do IPVA, para pagamento à vista, há desconto de 100% de multas e juros, ou pode ser parcelada em até 6 vezes com redução de 50% de multas e juros. O valor mínimo da parcela é de R$ 200. Para o pagamento das taxas, desconto de 100% de multas e juros, ou pode parcelar em até 2 parcelas com desconto de 100% de multas e juros, somente para entidades filantrópicas e templos de qualquer culto. Para consultar débitos, simular condições e aderir ao Refis Mineiro, é só acessar o site fazenda.mg.gov.br. Hoje é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. Dados recentes da PNAD mostram o impacto da pandemia no setor. A formalidade no setor caiu 22%, ou seja, 1.400.000 trabalhadoras domésticas foram demitidas desde o início de 2020. Marilene mora em Contagem e trabalhava como diarista em 5 casas. Chegava a ganhar R$ 750 por semana. Mas ao longo da pandemia ficou sem nenhum trabalho e hoje depende do marido para sustentar a casa. E cada um sentiu que realmente aquele 150 cada vez que eu ia estava apertando no final do mês. E com isso eu fiquei desempregada desde o começo da pandemia, 1 ano e 4 meses. Uma das categorias mais atingidas pelo desemprego nos últimos meses. Durante a pandemia, de cada 4 trabalhadores domésticos, pelo menos um ficou sem um emprego com a carteira assinada. Diminuição no orçamento das famílias e até o home office influenciaram no aumento do desemprego no setor das domésticas. No primeiro momento, o empregador doméstico tinha um medo que a empregada levasse a Covid para o lar dele. Outro fator quase 9% da categoria tem idade a partir de 60 anos. E a primeira orientação, ano passado, da Organização Mundial de Saúde era isolar totalmente essas pessoas. O home office, inclusive, ele perdura e, na minha avaliação, é o fator que mais pesa no momento. Dos trabalhadores domésticos que conseguiram manter o emprego, 34% tiveram cortes no salário. Muitos passaram a trabalhar como diaristas sem a carteira assinada. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, entre o início de 2020 e o segundo trimestre de 2021, o número de trabalhadores domésticos caiu de 6,4 milhões para 5 milhões. Um setor em que predomina a mão de obra feminina. 93% são mulheres, das quais 65% são negras. Com a vacinação avançando no país, a expectativa é de que os empregos voltem, mas mesmo assim a taxa de formalidade no setor ainda vai continuar. E após mais um ano de pandemia, ou com a pandemia da Covid-19, o setor de turismo dá sinais de aquecimento. As compras antecipadas de pacotes de viagem também aliviaram o setor. Com a vacinação, a Associação Brasileira de Agências de Viagens estima que em 2021 será o ano em que haverá aumento no faturamento, cerca de 70%. Isso devido à baixa provocada pela Covid-19 nos últimos meses. Eu creio que sim, o pessoal se tornou mais confiante se não estiver vacinado, as demais pessoas do local estão vacinadas, então a pessoa acaba se tornando mais confiante de estar em ambientes, às vezes, um pouco mais fechados, como uma aeronave, um aeroporto, trazendo em si essa situação de conforto para esse passageiro, o turista em si. Brenda está confiante. Após 1 ano e 4 meses sem viajar, ela e sua filha viajarão em agosto para Balneário Camboriú. Tem
mais segura pelos hotéis de lá. Eu queria muito levar minha filha para conhecer o Parque do Beto Carreiro, né? Então a gente decidiu que vai para Camboriú, em Santa Catarina, agora em agosto. E assim, eu tô muito mais segura, né? Os meus pais já estão vacinados, eu fico assim, e também a gente vai fazer a nossa parte, né? É claro, a gente vai tomar todos os cuidados, o álcool carrego para todo lugar. Então eu acho isso muito importante, não só os cuidados do lugar, mas os nossos que a gente vai continuar tomando, né? Além deste local, Natal e Maceió estão no topo dos destinos brasileiros mais procurados. Destinos que estão na moda agora no Brasil. Já para fora do Brasil, duas realidades. Dubai e Cancún para turismo e a Europa para aqueles que querem sair do país. Internacional, a gente tem os que estão abertos para os brasileiros, que são México, o pessoal indo para Cancún, Punta Cana, na República Dominicana, Dubai, está tendo uma demanda bem grande nesses 3 destinos. De turista, entre aspas, aqui na nossa região, que é aquele que está disposto a mudar de vida e que nos procura a fim de imigrar para a Europa especificamente. Tem tido muito esses casos aqui, as pessoas fazem quarentena nos países que estão liberados para nós brasileiros, mesmo sem vacina, e a partir daí cada um se desloca para o país que escolheu viver, né? Digamos assim, na Europa. Para muitos, na hora do embarque e lazer, vale seguir todos os cuidados necessários contra a Covid-19 e confiar que os outros farão o mesmo. Fazendo a sua parte, eles também vão estar fazendo a deles no hotel, então pode ficar tranquilo. E agora eu tô mais segura de ir. E aos poucos já voltando, né? É o que todo mundo espera, que o turismo, né? Essas viagens possam ir aos poucos retornando com segurança, para que a gente possa voltar a se divertir e para que possa movimentar toda uma economia que está ligada a esse setor, né? Em instantes aqui no News tem análise da notícia. Vamos falar da confusão geral na vacinação contra a Covid-19, ocorrida na manhã desta quinta-feira em Patos de Minas. Houve tumulto, aglomeração e muita reclamação com a falta de organização e a demora para a aplicação da dose de reforço. Uma auxiliar de limpeza que trabalhava em um hospital municipal na cidade de São Caetano, no interior de São Paulo, foi demitida por justa causa por se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Cristiane Aparecida Pedroso entrou com uma ação na justiça alegando que a decisão foi abusiva. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo confirmou em segunda instância a demissão por justa causa, né? E por entender que o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho deu uma orientação para que os trabalhadores que se recusassem a tomar a vacina sem apresentar documentação médica poderiam ser demitidos por justa causa. Pesquisadores da UFMG se preparam para solicitar à Anvisa autorização para realizar testes das fases 1 e 2 da Spintec. A vacina contra a Covid-19 é desenvolvida em parceria com a Fiocruz e tem o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, que destinou 30 milhões para o desenvolvimento do imunizante. Se a Anvisa autorizar a documentação, os testes em humanos devem ter início no mês de setembro. A previsão dos pesquisadores é que a dose esteja pronta para ser utilizada no primeiro trimestre de 2022 e poderá ser uma arma importante para manter a imunidade da população contra o coronavírus. E novamente teve tumulto nas aplicações da vacina contra a Covid-19 em Patos de Minas. Nesta quinta-feira, sobraram reclamações em meio à falta de organização. Era para ser apenas uma fila. Mas sem orientações e coordenação desta multidão que compareceu ao único posto de vacinação, elas se multiplicaram e geraram muita indignação. Esta senhora, por exemplo, que sofre com problemas de saúde, já não sabia mais o que fazer. Aqui tem idoso, aqui tem gente que tem diabetes igual eu, e essa é 3 filas, e é só aquele cumbica ali, não tem banheiro, não tem uma água, e tem gente que até dormiu aqui e nada, moço. O que é que pode fazer para nós? Cadê nosso direito? A imensa quantidade de pessoas foi aos poucos provocando aglomerações e os distanciamentos deixados de lado, devido à ansiedade pela imunização, a desorganização das filas e a falta de uma fiscalização para evitar estes atropelos. Teve até quem chegou a desistir de vacinar. Eu vou embora sem vacinar, virou bagunça, parecendo estádio de futebol. Os que chegou 4 horas da manhã aqui, os que chegou 6 horas, os que chegou 9 horas tá vacinando. Virou maior bagunça, confusão.
A prefeitura tem que fazer a organização, arrumar segurança para organizar, ou senão a polícia militar. É isso, tem que fazer. Do alto era possível ver melhor a movimentação que seguia aparentando não ter um fim. A situação foi tão absurda que esta mulher chegou para se vacinar e não conseguia sequer encontrar o início da fila. A gente não sabe onde entrar, está muito difícil, uma desorganização total. E além da desorganização, é uma falta de respeito com nós que já estamos acima de 60 anos. Quando as filas se encontraram na porta do local da vacinação, as pessoas que primeiro chegaram ficaram completamente transtornadas ao perceber que ainda teriam que dar mais uma volta no quarteirão. Primeira fila é nossa. Eu discordo da manhã, mas nós estamos aqui. Eu discordo da manhã, nós estamos aqui. Eu discordo da manhã, nós estamos aqui. Nós não temos da volta do sol. Eu discordo da manhã aqui. Eu discordo da manhã. Vocês que estão errados aí. Vocês estão errados. Vocês estão errados. O tumulto foi tanto que a polícia militar chegou a ser acionada pela população. E já passava das 9 da manhã quando o prefeito Luiz Eduardo Falcão chegou ao local. Eu até tentei ouvir dele uma explicação ou que medidas deveriam ser tomadas, mas ele preferiu não dar declarações sobre o assunto no momento. Funcionou muito bem, fila única, tranquilo. Prefeito, fala com a gente aqui. Fala o nome. Vai falar não? Nada com vocês, não tem problema com vocês não, mas não vou falar não. Enquanto isso, ao longo das filas, claro, sobraram reclamações e muita indignação. Nós chegamos, não tinha nem 40 pessoas na nossa frente. E agora nós vamos rodear o quarteirão outra vez. Tá tudo errado. Falta de respeito. Tem gente aqui que tem 4 horas da manhã, é os que tá da fila de lá. Aqui tem gente mais, acumulou gente mais aqui. O pessoal que tá vindo nessa fila aqui tá errado. É os de lá que tá certo, agora os daqui tá querendo atravessar aqui na frente. Eles mataram a nossa fila, que nós chegamos primeiro e a nossa fila encerrou aqui. Por falta de organização, por falta de estratégia. Tem que organizar, isso aqui teria que colocar uma corda para dividir as filas. Agora nós tá tudo aglomerado aqui, ué, correndo risco, porque a gente é de risco. Estão fazendo 3 filas. A hora que a gente chega quase na hora da gente vacinar, você tem que fazer outra volta, porque o pessoal está passando na frente. Tem que ter uma pessoa para ficar na linha de frente da organização da fila, porque senão não vai ter como. E cada aglomerando mais ainda. A gente já deu 2 voltas no quarteirão, agora nós chegamos ali, tá assim, ó. E o povo tá entrando na frente, que está chegando por último. Tá uma desorganização, não tem final de fila. Vê a quadra lá. Não tem final de fila. Desorganização. Entendeu? Uma fila que estava perdida, então. Você rodar, nunca chegava, hein? Tinha que ter alguém para organizar aí, falar aí, ó, essa fila aqui não vale não, entra ali, ó. E por isso dessa confusão aí, ó, o pessoal aí, ó. As últimas pessoas que chegaram não sabiam aonde estava o final da fila e entraram na frente. Aí quem está aqui desde 6 horas está dando voltas sem parar e quem chega está entrando na frente. Porque de jeito que não dá para entrar em fila, não. Você vai entrar na frente de um elô, a fila é lá atrás. Você vai lá atrás, não, a fila é ali, a fila é para lá. Você entra lá, tá confuso, não tem jeito da gente entrar em fila aqui não. É ter alguém para organizar aqui de manhã, né, nos próximos, né, porque hoje não dá mais, já virou bagunça. Agora aqui, tem 2 filas aqui, a menina falando que essa fila aqui não existe. Nós já deu 2 voltas, não deu, moça? Tá todo mundo aqui comprovado, ó. Ninguém veio ajudar nós, viu? Ninguém organizou, só veio olhar que era a data da nossa vacina. Eles falaram comigo que nós é que tem que organizar a fila aqui, que eles não tem como organizar. Que eles não vão largar lá para vir aqui organizar. Assunto que abre a nossa análise da notícia desta quinta-feira. Eu divido tela com a jornalista Ludmila Bahia para a gente começar abordando justamente essa questão aí que gerou muita reclamação na manhã de hoje. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Como vai? Agora a gente chega na análise da notícia e com esse caos que foi a aplicação da dose de reforço
na manhã desta quinta-feira. Cerca de 2.000 pessoas foram imunizadas só no período da manhã. E aí, Odair, erros em conjuntos. O entrevistado disse bem, faltou estratégia, faltou planejamento, faltou explicar melhor à população como proceder. A Prefeitura de Patos de Minas, por exemplo, poderia ter dito à nossa reportagem para que alertasse as pessoas que não precisam chegar de madrugada e logo já formar fila, antecipando aí essa demora. Ao horário de início, as pessoas podem chegar naquele horário, obedecer os critérios conforme está lá no calendário de imunização, para não ocorrer esse tumulto aí. Mas a Prefeitura também poderia ter explicado à população qual a estratégia que vai adotar daqui para frente, caso ocorra de novo. Porque não é o primeiro dia que a gente viu essa fila interminável e viu toda essa confusão, todo esse caos instalado, que não eram duas filas. Chegava ali naquela porta para entrar para o local de vacinação, tinha muita gente. Então, qual que é a estratégia que a Prefeitura vai adotar daqui para frente? Faltou também a Prefeitura explicar por que só um local de vacinação, sendo que em outros dias são abertos mais postos, como no sábado mesmo serão aí 5 pontos de vacinação na cidade. Por que não adotar esse modelo quando ela já tem aí uma quantidade estimada de pessoas que vão ser imunizadas naquele dia? Porque sabe, olha, essa foi chamada de segunda dose hoje, então sabe quantas pessoas tomaram lá no primeiro dia. Então é preciso de organizar, planejar, porque certamente teremos outros dias com muita demanda. E a população não merece ficar desse jeito, não merece enfrentar tantas questões assim. Vai ter uma pessoa para ajudar na organização? Não vai ter? É claro que ali as pessoas também têm que ter uma noção de como se portar numa fila, questão de distanciamento e tudo mais. Mas se você imagina aquela quantidade de pessoas ali, onde que acabaria essa fila? Mas a gente tem que obedecer uma regra, a gente está em meio a uma pandemia. Essas pessoas que foram lá têm uma dose apenas, né? Não completou sequer o esquema vacinal. Então a gente tem que seguir uma série de regras aí para não colocar em risco a própria saúde, a própria condição. Então, Odair, é um problema de muitos, problema da população, problema da Prefeitura, mas que nesse quesito aí precisa de liderança. A Prefeitura tem que chamar o problema para si e resolver. Que essa cena lamentável não se repita. A gente voltou à tarde para saber como é que estava o ritmo aí de vacinação, se repetiu o caos da manhã e à tarde um cenário diferente, viu, Odair? Mais tranquilidade, né? As pessoas ali mantendo um certo distanciamento e de longe tivemos aquelas filas intermináveis. É curioso, né, Ludmila, porque tem um modelo que funciona, que é justamente a questão de você dividir essa aplicação dessas doses. Separar só pelas letras não vai resolver esse problema. No dia que eu me vacinei, era também aí um mutirão, e foram divididos em vários locais da cidade, funcionou muito bem. Eu cheguei por volta das 7 horas da manhã, antes de 7 da manhã, 8h15, 8h30 no máximo eu já estava vacinado, porque quando eu cheguei já tinha pessoas ali, ou seja, funciona dessa maneira. Então acho que faltou realmente essa sensibilidade de entender que essa faixa etária é muito grande, já tínhamos ali uma primeira dose aplicada, a falta de informação para essas pessoas, porque foi dito também que não era para ir todo mundo nesse horário, que era por questão aí de letras, de datas, mas enfim, não chegou também essa informação clara para todas essas pessoas, e adotar num momento como esse, já que nós temos toda uma necessidade, uma ansiedade para vacinar, que fosse adotado esse modelo aí de dividir os locais onde essas vacinações ocorrem, porque eu estive lá hoje e o desespero, né, e
E o nervosismo, sabe, assim, a indignação era muito parte das pessoas, com toda a razão. E não dá para cobrar dessas pessoas ali, Ludmila. Quem esteve lá viu, não dá para cobrar que essas pessoas fiquem distanciadas. Porque, como você disse aí, a quantidade de pessoas não permite distanciamento. Daí a necessidade, em meio a uma pandemia, de você evitar uma aglomeração e dividir esses locais aí para poder acontecer essa vacinação. Desta maneira aí, se não mudar esse modelo, vai voltar a acontecer. É preciso melhorar essa comunicação com a população. Muitos não entendem o calendário que é alterado, faz confusão com a data que está no cartão, com a nova chamada da prefeitura, não observa exatamente qual é a ordem, em que momento tem que ir, fica com medo de faltar dose, vai para a fila bem antes da madrugada, sem nenhum tipo de necessidade. Então, assim, as pessoas estão mesmo ansiosas e ali naquele momento criou-se uma confusão generalizada. Então, no primeiro instante que começou a confusão, deveria ter agido de imediato para conter e não deixar a situação avançar como foi ali, naquele desespero, naquele calor da emoção que muitos ficaram ali. Se tem um modelo, se já adotou e deu certo, por que não prolongar essa questão? Mas a prefeitura não informou porque não quis, né, comentar com o jornalismo da NTV, mas se vai adotar somente em dias pontuais, mais postos de vacinação para aplicação da dose contra a Covid-19 ou não. A gente só espera que isso de fato não aconteça mais. E vale ressaltar aqui, só para a gente fechar esse assunto, eu acompanhei de perto o pessoal que estava ali na linha de frente vacinando e tentando controlar, né, trabalhando ali desesperadamente. E assim, vacinando o pessoal na velocidade, mas é que o volume era muito grande, então o servidor ali realmente passou por apuro hoje, esses servidores da saúde que atuaram hoje, não só hoje como em outros dias, mas hoje especialmente, eu vi de perto ali também o desespero deles de poder resolver a situação, de tentar correr ali para poder resolver a situação, até porque o ambiente que eles trabalham é aquele, não tem como saírem dali para resolver problema de fila, que seria um outro departamento, seria uma outra, né, determinação para resolver. Mas vamos fazer um intervalo aqui rápido, Ludmila? Oi, você quer? Só para fechar a parte desse gancho que você colocou, é incontestável a bravura dos profissionais de saúde. Eles já estão extremamente treinados, são ágeis para aplicação, você chega ali, já senta, já passa para outra cadeira, já aplica rapidinho a dose, mas acontece que o problema não estava lá dentro, estava da porta para fora. Então, uma série de questões aí que precisam ser olhadas pelo gestor. O problema não é do profissional de saúde, pelo contrário, tem feito um trabalho excelente, excelente. A questão é planejar. É a estratégia que o nosso entrevistado disse lá. É isso aí. Então vamos fazer um intervalo rápido. A seguir você vai ver que moradores de Areado questionam a qualidade do serviço da recuperação de ruas no distrito. Idoso que conseguiu transferência para Algarrade ainda espera por atendimento de especialista. E macro-região noroeste fica na onda amarela, mas micro de Patos de Minas regride para a vermelha. A gente continua falando de saúde e de atendimento, né? Depois de uma longa espera, internado na UPA, o seu Adão conseguiu uma vaga no Algarrade, mas terá que esperar mais ainda para receber o atendimento de especialista. Adão Leocádio de Andrade sofre com diabetes e, por cerca de 1 mês e meio, aguardou para ser transferido da UPA para o Hospital Regional Antônio Dias, devido à necessidade de uma cirurgia de urgência em um tendão necrosado na perna. Foi uma longa caminhada na UPA, né? 46 dias, ele teve os primeiros atendimentos lá, mas não... teria que ser, né, no hospital regional, e assim todos os dias a gente pedia a vaga, né, que tem o SUS Fácil lá dentro, e essa vaga era negada, e eu insisti com várias pessoas, até aqui de dentro, tentou me ajudar e não saiu, até que a gente acionou, né, a NTV, e a gente conversou com vocês, assim que passou a reportagem, passou uns 10 minutos, já ligaram falando que a vaga dele estava aberta aqui, né, aí a gente saiu da UPA, viemos para cá, a gente entrou aqui na faixa de meio-dia e a gente ficou até 10h30 da noite para o médico vir olhar a gente, que precisava de um clínico. Aí o clínico olhou
e internou ele. O idoso de 63 anos não possui familiares na cidade. Está sendo cuidado pela cunhada. A irmã dela faleceu em decorrência da Covid-19, enquanto o marido aguardava para ser transferido. Eu, como acompanhante, fiquei de meio-dia a 10h30 da noite aqui com ele. Às 10h30 eles conseguiram pôr ele no quarto, né? E como ele não é daqui, e eu tenho criança e uma mãe com Alzheimer, eu não consigo ficar com ele. Então, assim, ele tá sozinho, né? A depender de enfermeiros aqui do hospital. O Adão tá muito fraco, debilitado, tá vomitando, tudo que ele come ele vomita, sabe? Ele perdeu mais de 50 quilos nesse decorrer de 47 dias na UPA. Ele tá muito magro, muito fraco, né? É assim, um paciente que precisa de muito cuidado mesmo, né? Debilitado devido ao transtorno causado por toda a espera, Adão aguarda agora para ser diagnosticado e posteriormente passar pelo procedimento cirúrgico necessário. A partir de segunda que eles falaram que vai chegar, porque precisa de 2 médicos, um para fazer a plástica, porque a perna dele tá muito, veio a ter que limpar muito, né, o membro, fez uma limpeza muito profunda, então precisa do médico da plástica e o ortopedista, no caso, para estar realizando o procedimento nele. Então só a partir de segunda-feira que a gente vai ter uma visão mesmo do que vai acontecer, quando vai ser realizada essa cirurgia e como vai ser o procedimento. Ô Ludmila, por um lado, o alívio de ter conseguido essa transferência, por outro, essa expectativa, né, de aguardar pelo esse atendimento médico especializado, que depende aí do seu Adão, né? A que ponto que a gente chega, né, Odair, a depender da imprensa para ser ouvido e ter os seus direitos garantidos, um sofrimento que não termina. No caso do senhor Adão, só aumenta, né, essa angústia pelo atendimento, por saber exatamente qual o problema que ele tem, a extensão. Enquanto isso, a família toda sofrendo. Imagina quanta coisa ele já passou nesses quase 2 meses internado lá na UPA, aqui em Patos de Minas, né? Perdeu a esposa com Covid, a filha fez 15 anos, ele não pôde compartilhar desse momento. Eu conversei com um técnico de enfermagem que cuidou do senhor Adão lá na UPA, e ele disse que o caso dele mobilizou todo mundo lá, todas as pessoas ficaram consternadas com a situação pela demora, pelas perdas, pelo sofrimento prolongado. A gente só espera que o seu Adão tenha um atendimento digno, seja acolhido e que ele se recupere o quanto antes, viu, Odair? E que as pessoas não tenham que sofrer dessa maneira, ter o caso e a situação clínica agravada pela demora no serviço público de saúde. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, Ludmila. Vamos falar do distrito de Areado, porque moradores de lá enviaram vídeos à reportagem da NTV questionando a qualidade do serviço de recuperação das ruas. A prefeitura diz que acompanha os trabalhos e que não há problemas. Os vídeos enviados por moradores de Areado mostram a execução do trabalho de recuperação das ruas e questionam sobre a qualidade do serviço. Em uma via, por exemplo, pequenos trechos não receberam asfalto, remendos que os moradores não entenderam. O jornalismo da NTV pediu resposta à prefeitura, que informou que o serviço é executado por uma empresa terceirizada, mas é fiscalizada diariamente por um servidor da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Diz que o trabalho de tapa-buracos é realizado com o mesmo rigor e cuidado nos demais distritos. Pois é, Ludmila, mas aí precisa ser revisto, né? As imagens mostram claramente essa insatisfação, com razão, dos moradores de um serviço que acabou de ser realizado e que precisa ser revisto. A comunidade já viu aquilo ali e notou que não é o que se esperava, né? Não está correto da maneira como foi feito. Odair, eu quero acreditar que esse fiscal ele não teve naquela rua em que tem quadradinhos ali que deixaram de receber um asfalto. É muito pequeno o trecho, muito pequena a faixa ali para ficar sem asfalto. São centímetros que separam uma faixa da outra ali, daqueles quadrados, daquela colcha de
de retalho. Tudo bem que em outras vias, e a gente entende que é uma operação tapa-buracos, não é uma operação de revitalização total das ruas, mas ali, naquele segundo vídeo que os moradores enviaram para a gente, deu para ver claramente que é preciso retornar ali e ver aquelas condições. Eu quero acreditar que esse fiscal não viu aquele serviço ali, para deixar passar da maneira como passou. Agora, outra questão é da qualidade do asfalto colocado ali. A gente quer acreditar também que vai durar e muito, porque o serviço muitas vezes demora, a população tem que pedir demais para chegar a solução para eles. Eu quero acreditar que isso aí, esse serviço feito, não seja uma porcaria e que dure muito tempo. E a gente vai acompanhar junto com os moradores a finalização de todo esse processo, até para saber se, de fato, foi um serviço feito a contento. Vamos voltar a falar de saúde, então. O boletim epidemiológico de Patos de Minas na tela aí, mostrando que 92 casos, Ludmila, a mais em relação ao boletim de ontem, né? São 16.040 casos confirmados, com pouco mais de 15 mil tratados. Houve aí aumento de casos de internações e casos ativos, que é a preocupação para um momento como esse. Daí a gente tem aí um sinal claro de aumento de casos em Patos de Minas, temos aí mais casos ativos, a gente vem numa crescente essa semana, tanto de casos ativos de Covid-19, um número maior. Hoje aí temos 41, ontem era pouco mais de 40, no início da semana não chegava a 30. Então, assim, a gente tem que se preocupar com todo esse cenário, com todo esse contexto da Covid-19 no município de Patos de Minas. E quando a gente observa aí, um número que não deixa dúvida sobre o crescimento da Covid é com relação às internações. A gente tem aí um aumento de pessoas internadas na cidade, o que é preocupante. E continua aquela discrepância entre os números aí de óbitos, 502 no municipal, mas o Estado fala que é bem diferente esse número, Ludmila. Daí não bate, né? A gente viu todos os dias o Estado registrando, computando óbito no município, tanto que tem a diferença de 7 para o boletim municipal a menos. E vamos ver se vai ter uma atualização, se é erro do Estado, se é uma questão do município atualizar o boletim municipal. São números confusos demais para um quebra-cabeça que às vezes não fecha. Cada um dá uma informação e a gente aqui embaixo tenta decifrar todo esse imbróglio daí. Tanto que hoje eu estava conversando com o Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz, e a gente tentava entender e fazer cálculos da taxa de transmissão da Covid no município, só que é impossível fazer isso e confiar no número dado, porque às vezes tem um dia que o município registra um número pequeno de casos, no outro dia ela tem uma demanda represada e dá um pico gigantesco, no dia seguinte, de repente, ela não registra caso nenhum, então fica pico, sabe, altas e baixas, que na hora que você coloca nessa conta geral, ela não vai dar adequadamente. Mas quando a gente vê lá a questão de ocupação hospitalar, que a gente vai ver na sequência também, ao cenário de internados, de pessoas de Patos de Minas e região, a gente observa que há sim uma crescente de positividade da Covid no município. Daí até porque já está aí na tela, Ludmila, o boletim comparativo com o de ontem, da ocupação hospitalar de leitos, e tem um aumento aí, significativo nos clínicos, né? Exatamente, tanto na rede pública quanto na rede privada. Basicamente, a gente tem uma manutenção na ocupação de leitos de terapia intensiva na rede pública e privada e um aumento que é importante, que é preocupante, de leitos clínicos. Também a gente teve um aumento geral aí de 9 pessoas internadas na cidade.
Ludmila, a gente continua falando da pandemia e a microrregião de Patos de Minas regrediu para a onda vermelha do Minas Consciente, enquanto a macro permaneceu na amarela, de acordo com o Comitê Extraordinário Covid-19. Entretanto, houve melhoras nos indicadores no estado. As determinações passam a valer já a partir do próximo sábado. De acordo com o Comitê Extraordinário Covid-19, o cenário em Minas Gerais é favorável. Nos últimos 14 dias, houve recuo de 11% na taxa de incidência da Covid. Quanto à classificação das macro-regiões, nenhuma mudança. A maioria, 9, fica na amarela, 3 estacionada na vermelha e 2 macro-regiões na verde, pelo Plano Minas Consciente. A macro-região noroeste está na amarela. Entretanto, a microrregião Patos de Minas na onda vermelha. Cabe agora à Prefeitura decidir qual irá seguir. Pois é, Ludmila, de acordo com a Prefeitura, a decisão será tomada nesta sexta-feira, amanhã, quando o Comitê Municipal vai se reunir, porque aí nós temos macro amarela e micro vermelha regredida. E aí tem que se observar uma e outra para ver quais determinações serão tomadas, porque uma é mais flexível, obviamente, né, pela própria cor já diz tudo aí, e a vermelha tem aí as suas restrições, né? Pois é, daí vamos esperar aí qual será a decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 municipal, que se reúne, como você disse, amanhã, e aí traz esse desfecho dado esse cenário. Mas o próprio Estado já entendeu esse movimento de aumento. A gente tem, quando avaliado todo o Estado, a gente tem uma diminuição na média de incidência da Covid-19, mas quando são avaliadas as micro-regiões isoladamente, o próprio Comitê Estadual entendeu que há uma piora na micro-região Patos de Minas. Quando acontece isso, pode ficar divergente, como várias vezes a gente tinha uma micro-região Patos de Minas amarela e uma macro vermelha. A gente ficou por mais de um mês nessa situação, só que agora acontece o inverso, justamente para chamar a atenção dos gestores com relação às medidas entre a população, necessidade de fiscalização e outras questões mais. Então, é aquele sinal de alerta que há uma crescente de casos, enquanto a gente esperava exatamente o contrário, uma queda ainda mais com a ampliação da vacinação. Pois é, e havia essa expectativa realmente, né, de que neste momento a gente não teria aí não regrediria, né, não iríamos aí para uma onda vermelha novamente, todo mundo imaginando justamente que fosse o contrário. Mas isso, como você acabou de dizer, é meio que setorizado, né, meio que ali nas micros, né, nos municípios, e aqui a nossa microrregião tem aí vários municípios que, como você disse também, gestores precisam ficar atentos, e principalmente a população, para a gente barrar isso, voltarmos aí para flexibilidade, para melhores números aí dessas ocupações, né, dessas incidências aí da Covid-19, até porque a gente não quer de maneira nenhuma voltar ao caos que a gente viveu anteriormente aí, né, Ludmila? De forma nenhuma, é hora de abrir postos de saúde para que assim que as doses chegarem, dar vazão aí, aplicar mais e mais, para que as pessoas sejam imunizadas, porque a gente está vendo aí um movimento que a gente não quer ver. A gente gostaria de, nesse momento, estar partilhando aí de uma onda verde, estarmos mais tranquilos, e infelizmente a gente vai chegando no fim de semana com uma ocupação maior de leitos hospitalares, com um aumento de casos, e a gente quer exatamente o contrário, uma diminuição cada vez mais, por conta até da ampliação da imunização contra a Covid. Mas a gente espera que com esse sinal de alerta aí sejam tomadas as devidas providências para que freie mesmo, para que fique por aí e a gente só avance ao invés de ficar regredindo no Plano Minas Consciente. É bom para todo mundo, né? Bom para o comércio, bom para a população, melhora o nosso ânimo quando a gente vê aí que os números reduzem, né, nessas questões da Covid. Ludmila, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, prometendo voltar amanhã. A Jornada do Jornalismo não para por aqui, né? Ela segue aí noite adentro, mas essa aqui a gente para e volta amanhã, né?
Essa a gente termina aqui, Odair, mas sem dar o stop no jornalismo, que fica 24 horas atento, aí com a antena ligada em tudo o que acontece. Nosso radar fica rastreando mesmo, e a nossa missão é intermediar, contar esses fatos e buscar as respostas que as pessoas tanto precisam e merecem. Muito obrigada, companhia, a todos uma ótima noite, cuidem-se, saúde. Obrigado, Ludmila, boa noite para você de casa, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta às 19 horas e se encontra aqui no NTV News. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br.